Era uma vez no sertão, processo estético e dramatúrgico. O trabalho atualmente se encontra da seguinte forma: o projeto o pré-projeto de TCC já foi escrito, a gente já tem alguns planos, né, que estão incluídos dentro do que foi escrito no pré-projeto, e aí no pré-projeto a gente dá uma solução de como executar todas as atividades dentro do prazo estimado, que a gente tem até março. Porém, como o prazo se estende, nós pensamos realmente, como é um projeto e um processo que vai passar por elenco, ajustes de cena, e ainda é um projeto que está sendo criado totalmente do zero, a gente tem estimativa de apresentar o trabalho até março, né? Apresentar a proposta prática e, na sequência, apresentar a proposta teórica para a banca. Enquanto pensando nesse tempo, a gente ainda tem essas questões de logística, e aí a gente pensa em estender também até setembro do ano que vem. Então, a gente tem essas estimativas: ou apresentar em março do ano que vem, ou em setembro do ano que vem. A gente ainda vai decidindo conforme o processo vai se dando, mas a ideia é entregar o TCC próximo ano. Dito isso, no pré-projeto, nós colocamos uma espécie de cronograma na escrita, por além do cronograma que já existe na ideia de formatação de pré-projeto. Ou seja, a escrita ela foi estruturada na ideia de seguir um cronograma. Nós escrevemos sobre a finalização do texto, para que a gente pudesse sentar com o elenco na sequência. Então, depois finalização do texto, a gente senta com o elenco para discutir as questões do texto e apresentar o texto. E nesse mesmo dia apresentar, sei lá, o figurino, o cenário e o plano de iluminação e o plano de sonoplastia antes que o elenco vá totalmente para a cena. Realmente a gente quer deixar o elenco a par de tudo bem antes, diferentemente das produções alagoanas, que a gente vê muito assim, as produções sendo produzidas, mas alguns elementos que compõem a cena chegam no final, como o figurino, o cenário, a iluminação e a sonoplastia geralmente são apresentadas no final do processo, quando o espetáculo já está praticamente pronto. Nós queremos fazer completamente diferente. A ideia é apresentar tudo isso já no início dessa construção de processo, para que o elenco esteja inserido e inteiramente dentro do processo também. Então a gente escreveu no pré-projeto essa justificativa de fazer esse cronograma, de seguir essas etapas. Primeiro, finalização do texto, reunião para fazer a primeira leitura, passar para o elenco a questão de cenário, figurino, sonoplastia e iluminação, e aí, na sequência, o cronograma de ensaio, um mapeamento de ensaios por cenas e núcleos, porque nem sempre a gente vai ter todo o elenco, então nós pensamos em trabalhar por cenas e núcleos para que o processo siga mais ágil e que a gente consiga contemplar todas as cenas com a direção calma e coesa, para que quando a gente chegue no dia da estreia a gente tenha um processo tranquilo. Dentro do pré-projeto a gente também explica como se dá essa dramaturgia dentro da cultura popular, passando pelo movimento armorial, pelo que Emílio Borba Filho diz sobre cultura popular, o encaixe com o boi, com o guerreiro, com o pastoril, com o fazer do povo alagoano. Nós também passamos a questão do cordel para defender a estética, né, a xilogravura para defender o colorido e a parte visual, aliás, a xilografura para defender o preto e branco, e na parte em que o projeto vai, a peça se dá na parte colorida, a gente passa para explicar a festividade da cultura popular nas cores das fitas, nas texturas dos chapéus de guerreiro, nos figurinos, nas indumentárias do maracatu e assim sucessivamente, passando por todas as manifestações populares alagoanas. Bom, o projeto mais ou menos se estruturou nessas questões que eu coloquei. Dito isto, a gente segue, já tem algumas questões em andamento já do cronograma. Por exemplo, a gente já realizou
o primeiro encontro com o elenco, a gente já fez a primeira leitura do texto, já deu para sentir quem vai fazer qual personagem. No próximo encontro a gente já vai passar essa divisão para que o elenco já comece a estudar quem vai ser as personalidades que cada um vai construir. A gente meio que fez uma leitura sem ninguém saber quem vai ser a personagem que vai tratar, que vai estudar, que vai passar por ela, por cada um. Então a gente fez dessa forma, nesse formato. O texto oficial também já foi definido. Acho que só tem uma questãozinha no final para ser ajustada, porque eu e meu parceiro, a gente entrou em discordância ainda nessa questão do final, de como termina esse final do texto, mas uma coisa que não interfere em todo o processo, porque a gente ainda está passando pelas primeiras cenas da construção do texto, né, do espetáculo em si. A ideia também é que na próxima semana, quando nós entrarmos de férias, enquanto todos estão de férias, nós trabalhemos, eu e ele, cada um das suas casas, obviamente, porque ele mora em União dos Palmares e eu aqui em Maceió. A ideia é que cada um desenvolva... são 8 personagens, cada um vai pegar 4 croquis e desenvolver 4 figurinos, para que a gente possa já passar para a segunda parte da confecção, do processo de construção da estética do espetáculo. Com relação ao cenário, nós já fizemos a planta baixa, já pegamos a planta baixa de onde vai acontecer, que vai ser entre a sala 9 e o espaço em frente à sala 9, lá no Estica mesmo. Nós vamos fazer isso, a montagem. Então nós já pegamos a planta baixa do local para começar a pensar em onde fica cada coisa na cenografia e estudar esse ambiente. Isso já está sendo feito, e a gente fez isso presencialmente. Nós paramos, olhamos o ambiente, conversamos sobre onde ficaria cada coisa, passamos uma parte para o papel, mas isso é um trabalho que leva tempo, e aí a gente vai fazer novamente esse exercício para poder partir para a maquete. É válido dizer também que numa das disciplinas, que é sonoplastia, o professor pediu um projeto de sonoplastia, então eu realizei o projeto de sonoplastia do espetáculo. Ele já está pronto, eu passei para meu parceiro gostou. Talvez passe por algumas modificações, porque a gente vai se alimentando de novas ideias durante o percurso. Bom, o vídeo meio que deu uma bugada, parou aqui no celular, mas aí eu vou retomar de onde eu parei. A sonoplastia, ela foi aprovada pelo meu parceiro, a gente conversou sobre, pode passar por algumas modificações, mas já está pronta. Então, o que falta realmente ainda, assim, dar um pontapé inicial é a questão da iluminação. Nós já chegamos a conversar com 2 iluminadores, assim, colegas nossos, e eles toparam vir dar uma força, assim, nos ajudar, ter um norte, porque a gente também tem uma certa dúvida sobre como vai se dar essa iluminação. A parte de divulgação, a gente vai iniciar já montando primeiro o perfil do WhatsApp, do Instagram. Nós vamos montar um perfil no Instagram para fazer logo o compilado de fotografias, de informações sobre o espetáculo. A ideia também é divulgar na TV, a gente vai ver quais os trâmites na TV e nas rádios aqui de Maceió. Também divulgar nos prédios da universidade. A gente pensa em ir presencialmente fazendo uma divulgação física nos prédios, e também colocar impresso cartaz em outdoors que estão reservados já pra gente na universidade. Basicamente, por enquanto, o processo se encontra dessa forma, né? A gente deu o pontapé inicial em alguns núcleos de trabalho e vamos seguindo. Eu acho que agora nas férias a gente vai conseguir dar um avanço maior. Quanto à escrita do TCC em si, a gente ainda não iniciou, por conta que é um TCC processual. A gente já tem até um certo material para definir, assim, algumas coisas. Então a gente talvez nas férias também já faça algumas escritas. Dentro dessas escritas, o orientador também já nos passou várias leituras, até para escrever o próprio pré-projeto, que inclusive são essas leituras que eu vou deixar o referencial. É o referencial do pré-projeto que vai entrar aqui no resultado desse trabalho
falado. No mais é isso. Boa tarde e até logo.